Eu quero compartilhar uma palavra que está em Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo 13, do verso 44 em diante. Mateus, capítulo 13, do verso 44 em diante. Eu tive essa semana fora, estava viajando com Tatá, Guilherme, Vitor, Caio. Foi uma semana maravilhosa, né? A gente esteve lá em São Paulo e foi para descanso mesmo, foi um período sabático. E como isso renova o coração da gente, a alma, né? Como é bom a gente sair um pouco do foco dos problemas, das lutas, das oposições e do trabalho. E certamente isso tem relação com o que está para vir, né? Num tempo muito próximo, que é a implantação da nova sede. Amanhã nós estaremos recebendo uma equipe de 10 missionários da Jocum, vão passar aproximadamente 40 dias conosco, né, em trabalho intenso de evangelização, de aconselhamento, e enfim, tanto na Zona Sul quanto em Barra de Camaratuba, e aqui na praia, lá na nova sede, esses irmãos estarão à disposição para o trabalho, para a obra, né? E eu sei que vai ser um tempo de uma colheita maravilhosa. E casa a vinda desses missionários exatamente com o nosso Aviva, né? Nós tivemos um tempo antes da viagem com o apóstolo Antônio Neri, nós almoçamos juntos, eu, Camila, e a nossa expectativa é de que realmente seja um divisor de águas para a vida da nossa igreja. Inclusive, eu combinei com ele de nós termos um tempo essa semana com a liderança da nossa igreja, com os diáconos, para uma conferência e ministrações. E eu creio realmente que nós veremos as nossas orações respondidas no tocante ao reino de Deus. Ultimamente nós temos orado e pedido que venha o reino do Senhor sobre nós. Eu soube, viu, Douglas, que quinta-feira foi uma bênção, né? Foi céus abertos. Quem não veio realmente perdeu assim um derramar da presença de Deus, da unção. E nós não temos outro alvo nesse tempo, nós não temos outro objetivo. Ainda que a gente saiba que a igreja precise de recursos, de talentos humanos, ainda que a gente saiba que nesse mundo natural, né, nós ainda estamos, nós não temos tido outro alvo maior, senão a manifestação do reino de Deus sobre as nossas vidas e, obviamente, sobre as pessoas que estiverem ao nosso redor. Amém? E hoje eu quero falar a respeito disso, quero falar a respeito do reino de Deus. Eu sei que em muitos lugares, em muitas ocasiões, até mesmo dentro do ministério, né, quando a gente pensa em escolas e seminários, muito se trata a respeito do aqui e agora. Embora tenha nome e referências a coisas espirituais, né, a gente trata muito do aqui e do agora. A gente trata muito do mundo natural. Mas nós não podemos nos esquecer que o mundo natural, ele precisa estar em conexão com o reino de Deus. Para aqueles que são igreja, o mundo espiritual, ele precisa reger o mundo natural, e não o contrário. Nós não podemos achar que com as nossas forças nós vamos trazer o reino de Deus. É o contrário, que o reino de Deus, o mover do Espírito, nos conduza,
nos dirija e que Ele, como tem a autonomia, se manifeste através de nós. Porque essa vida, irmãos, é uma preparação para a vida que virá no futuro. É assim que a gente precisa encarar os nossos dias. A vida que nós levamos aqui é uma preparação para a vida que nós teremos no porvir. É essa ótica que a gente precisa ter, e não o inverso. É interessante que a Bíblia fala muito a respeito de galardões no reino de Deus. E salvação e galardão são duas coisas completamente diferentes. A salvação é algo que Jesus já conquistou por nós na cruz. Ninguém que nasceu de novo vai ser julgado nos céus ou no reino dos céus pelos pecados que cometeu, porque os pecados foram pagos. Isso aí já é um fato consumado. Nós já fomos perdoados e quando chegar no céu, se você procurar pecado, você vai encontrá-los no mar do esquecimento. É onde eles estão. Agora, há galardões para aqueles que cumprem fielmente a sua missão dentro do propósito de Deus aqui na terra. É isso que conta. Quando chegar no céu, haverá sim uma separação de lugares, de galardões, baseado naquilo que cada um fez e realizou em nome do Senhor Jesus. É por isso que Jesus, falando aos fariseus, ou melhor, falando aos discípulos em relação aos fariseus, lá em Mateus 6:1, ele vai dizer, olha, não se assemelhem aos fariseus, porque eles já receberam a sua recompensa. Em outras palavras, o seu galardão, porque aquilo que eles fazem para serem vistos pelos homens. Então, se você faz, ou para si mesmo, ou para que os outros te vejam, não haverá galardão nos céus. Vai haver salvação, sim. Mas o galardão você recebe aqui e agora. Porque essa tem sido a motivação. Mas se as obras são feitas em Deus, para Ele, para o louvor dEle, para a glória dEle, certamente a palavra diz que haverá sim recompensas. Daí Paulo dizer também, em 1 Coríntios 3, que a obra que cada um realizar, dentro do propósito que Deus determinou, ela vai ser provada pelo fogo. E é o Senhor quem vai julgar se a obra está sendo feita é palha, feno ou madeira. Então, nós precisamos entender que, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo, para o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. É isso que conta. Para que você foi chamado? Para que Deus tem te levantado nessa geração? É isso que conta. Se as suas obras são feitas em Deus, ou se suas obras são feitas para as pessoas. E aí eu queria que você abrisse em Mateus 13, a partir do verso 44. Porque Jesus vai dizer assim, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos, ou do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos tão pequenos diante da Tua grandeza e da Tua perfeição, Pai. O Senhor sabe muito bem o tamanho, o grau
das nossas limitações, Tu sabes, Senhor, as nossas inclinações, e no fundo, o Senhor separou esse tempo para que nós tivéssemos esse encontro, não apenas contigo em espírito, mas com a Tua palavra, que gera fé em nossos corações. É essa palavra, é o ouvir dessa palavra, que nos alimenta a consciência a respeito das coisas espirituais, a consciência a respeito das coisas do Teu reino, da Tua justiça. E nós queremos ser alvos desse reino, Senhor. Nós queremos ser agentes conscientes desse reino, Deus. Que não estejamos à mercê da carne, que não estejamos à mercê do mundo, à mercê desse sistema, à mercê dos nossos próprios achismos, mas que o nosso coração, a nossa expectativa, se houver alguma ansiedade santa, que essa ansiedade esteja posta em Ti, Deus, em nome de Jesus. É em Ti que nós esperamos, Senhor. Tu és a nossa vida, Tu és a essência da nossa existência, Senhor. Como diz a Tua palavra, é o Senhor que tem para nós vida plena e abundante, Senhor. E é isso que nós queremos, Pai, que venha o Teu reino sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. A grande pergunta que se faz é: o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Mateus é quem usa com exclusividade essa expressão reino dos céus, porque Mateus escreve para os judeus, e para o judeu, os céus e Deus, eles se fundem, eles são uma coisa só. Na mente judaica, ver os céus, olhar para os céus, essa vastidão, é como contemplar a Deus. E daí Mateus usar essa expressão, o reino dos céus, ou reino de Deus. O evangelho de Jesus Cristo é também chamado de evangelho do reino. E reino, antes de qualquer coisa, tem a ver com uma realidade de salvação. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é um reino que está diretamente ligado ou associado àqueles que foram salvos por Jesus. Lá em João 3, é o que Jesus declara a Nicodemos. Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E como isso é interessante, irmãos. Não adianta, pessoas que frequentam a igreja durante anos, décadas, e elas nunca conseguem ter um contato real com o reino de Deus, porque a sua essência ainda é carnal, a sua natureza ainda é daqui de baixo. E ela jamais vai poder ter contato com o reino de Deus. Embora o reino esteja à sua frente, ela vai buscar o reino em coisas externas. É por isso que é mais fácil reconhecer um homem de Deus ou um servo de Deus quando ele está de terno e gravata, paletó, Bíblia grande na mão, quando ele fala uma série de jargões. Essas pessoas facilmente são enganadas, porque elas buscam o reino de Deus em aparência visível. E Jesus diz que o reino de Deus simplesmente não vem em aparência visível. O reino de Deus é do alto, ele é sobrenatural, ele é espiritual. E a primeira coisa que eu preciso entender para que eu venha enxergar o reino, ver o reino, me mover neste reino, é nascer de novo, é nascer do Espírito, é entregar minha vida para Jesus, é morrer para o mundo, é renunciar à carne, aquilo que um dia eu fui ou pretendi ser, colocar aos pés da cruz e nascer agora da água e do Espírito. Aí eu começo a aprender a discernir as coisas do reino de Deus, porque Paulo vai dizer que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Amém? Segundo lugar, o reino de Deus tem relação com o governo. Eu já falei a respeito disso aqui, mas nunca é demais nos lembrar de que o reino de Deus tem a ver com uma gerência da parte de Deus sobre nós. Se nós estamos e fazemos parte de um reino, é porque nós temos um rei sobre nós. É porque esse rei
Ele deve ter domínio sobre todas as coisas. A sua voz, a sua opinião, a sua direção, não apenas as opiniões do passado, não apenas as direções do passado, não apenas as revelações do passado, mas entendendo que Deus é vivo, que Deus fala, que Deus se move, que Deus de repente pode ter uma estratégia nova para os nossos dias, para problemas novos, para situações novas. Eu me submeto ao governo desse Deus. Eu me submeto ao governo desse Jesus, que é o cabeça da igreja. Reino de Deus tem relação com isso. Não é só uma dinâmica entre pessoa e pessoa, de homem para homem, de mulher para mulher. Não. É a relação de um corpo para com Deus que é rei. Ele é Senhor, é governo. Reino de Deus também tem a ver com a intenção de Deus para a minha vida. Quando eu digo para a minha vida, eu estou me referindo a você também. Reino de Deus tem a ver com a intenção de Deus para a sua vida. Se eu lhe perguntasse qual é a intenção de Deus para a sua vida, você saberia responder? Quais são as expectativas de Deus para com você? Você saberia responder? Porque é isso que conta. Esse é o nosso alvo, irmãos. É manifestar a vontade de Deus em nossas vidas. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E reino de Deus tem a ver com esse projeto de Deus, para que a gente possa viver de forma triunfante. Para que a gente possa viver de forma vitoriosa sobre as trevas, sobre o mal. E reino de Deus tem a ver com isso. A gente buscar essa sensibilidade para seguir a intenção de Deus para com o nosso viver. Buscar essa intenção, essa direção de Deus. Em quarto e último lugar, reino de Deus também é uma causa. É uma causa pela qual vale a pena viver ou morrer. Reino de Deus é uma causa pela qual se vale a pena viver ou morrer. E é interessante como nós, de fato, desejamos o reino de Deus, mas nos encontramos tantas vezes na consciência distantes desse reino. É como se o inimigo conseguisse nos seduzir, nos iludir. Nós estamos buscando a benignidade, nós estamos buscando a boa intenção, nós estamos buscando o bom senso, quando na verdade nós deveríamos estar clamando, batendo, rasgando os céus, e pedindo que Deus derrame os céus sobre a nossa vida. Talvez você não entenda nem a linguagem que eu estou usando. Mas reino de Deus para mim tem a ver com isso. Obviamente, nada do que vem de Deus deve ser temido, embora a gente tema. Mas se Deus é bom, se o seu caráter é bom, se de Deus só flui coisas boas, como diz o Tiago, de fato, nós precisamos buscar o máximo de Deus sobre nós. O tudo de Deus sobre nós. Não nos contentarmos somente com as boas ações que a gente pode fazer. E é como eu estou dizendo. Se eu sou um agente do reino, se eu tenho contato com Deus, se eu tenho intimidade com Deus, se o meu coração está sensível à sua direção, certamente o meu falar vai ser agradável a Deus, o meu pensar vai ser um pensar agradável a Deus, o meu agir vai ser um agir agradável a Deus. E isso deve ser o normal, o natural das coisas. Mas Deus está interessado em operar o sobrenatural nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ele deseja isso. Jesus nos apresenta esse reino com essa perspectiva. À medida em que ele caminha, o sobrenatural o acompanha. E a gente fica com medo de que esse reino nos surpreenda, de que esse Deus nos surpreenda.
Mas o reino de Deus, ele nos surpreenderá sempre. Se nós buscarmos a vontade de Deus, se nós clamarmos pelo teu reino, é impossível não termos surpresas para com esse Deus e esse reino. Porque o reino de Deus nos surpreende sempre. Veja que no verso 44, capítulo 13, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um homem, ou melhor, é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, certo homem o descobriu. De repente ele não estava nem querendo encontrar esse reino. De repente ele não estava nem buscando esse reino. Ele vai passeando pelo campo. E ele se depara com esse tesouro. Ele encontra esse tesouro. E é interessante porque muita gente nem está pensando em Deus. Talvez você tenha vindo aqui por um motivo até diferente, por um motivo até escuso. Sem pretensão ou sem maiores pretensões, alguém te chamou para vir aqui nessa noite e de repente você veio. Mas você veio porque o reino de Deus é chegado até você. E Deus está interessado em revelar esse reino para você. E Ele quer se revelar como rei sobre a sua vida. É de repente. Eu nunca busquei o reino de Deus. Aliás, quando o reino de Deus chegou até mim, a princípio eu nem queria esse reino. Eu não acreditava nesse reino. Não queria nenhum tipo de relação com esse reino. Mas de repente a coisa mudou. O véu foi rasgado. As escamas caíram dos olhos. O reino foi e continua me sendo apresentado, revelado. E é interessante porque quanto mais eu conheço, mais eu quero, mais eu busco. E é esse o processo de Deus na sua vida. E Deus quer despertar o seu coração nessa noite para essa realidade do reino, meu irmão. Para que a gente venha viver acima dessas ansiedades que todo mundo vive aí fora. Aliás, Jesus foi muito enfático em relação a isso. Ele diz, olha, não sejais como os demais gentios. Porque esses que não têm conhecimento do reino é que se preocupam com essas coisas. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Como é que vai ser amanhã? Não, busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Segundo, o reino de Deus, ele também se revela e a partir do verso 45, o texto diz que o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino pode vir de forma casual, mas ele vem também como algo precioso. E se a gente fizer um paralelo com a humanidade no seu estado atual, nós vamos ver que há tantas coisas preciosas para tantas pessoas nesse mundo. Tem gente que tem na sua grande pérola um corpo sarado. É de manhã, de dia e de noite, pensando na saração. É. E me perdoe, porque há muitas pessoas que vivem disso. Eu digo me perdoe, ninguém se sinta ofendido com isso, mas hoje é profissão para muita gente. Ter um corpo sarado, ter uma imagem física impecável. E para esses essa é a grande pérola. Para muita gente, o prazer sexual é essa pérola. É a coisa que existe de mais importante. Eu preciso ter um esquema, eu preciso ter um caso, eu preciso ter alguma coisa na agulha para, na hora do vazio, da tristeza, poder me refugiar. Muita gente busca o prazer através disso. Na droga.
E eu fico muito triste porque eu vejo que mesmo dentro da igreja há pessoas que vivem, caminham e não conseguem se libertar da droga. E me perdoe, pode me chamar de radical, pode me chamar de ignorante, pode me chamar de, sei lá, extremista, pode me chamar de bitolado, mas como eu fui liberto pelo poder da fé, eu vou morrer pregando que a fé, no nome de Jesus, liberta. Eu vou morrer declarando isso. Ah, não, mas só... O que você precisa é de uma injeção de fé no seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Deus vai usar o RV, amém. Se Deus vai usar uma clínica para injetar fé no coração do irmão, amém. Mas o sangue de Jesus tem poder para libertar da droga, meu irmão. Talvez a sua consciência ela precisa ser trabalhada. Precisa ser alinhada com a palavra de Deus. Talvez o seu coração precisa ser fortalecido. Talvez você precise de uma injeção maior de fé, da palavra, de ânimo. Mas eu não vou me conformar jamais em ver cristãos que conhecem a Deus, que confessam o nome de Jesus e carrega vícios para a vida inteira. Vícios que prejudicam a si mesmo, vícios que prejudicam a família. Isso não é de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, meus irmãos. Tanta gente procurando paz em tantos lugares. E aí vem o exemplo desse rapaz, né, Ranieri. Eu não o conheci, e se fui apresentado a ele, não lembro, porque a gente, né, mas Tiago conheceu, muito amigo de Carol e Tatá, né, enfim, tanta gente aqui da igreja que o conheceu, e de repente a pessoa dar cabo da própria vida, né? Isso é sempre uma notícia muito trágica, muito triste. E desde que essa notícia chegou para a gente lá em João Pessoa, que Tatá mudou, ele não falava de outra coisa, era o tempo todo, meu irmão, como é que pode? Meu Deus, como pode? Onde foi que a gente errou? E, enfim, porque ele já tinha tido contato com o Evangelho, com a palavra, mas a questão não é essa, a questão é que isso só prova que no nosso coração, meu irmão, só existe um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Dinheiro nenhum é capaz de preencher. Conhecimento nenhum é capaz de preencher. Relacionamento nenhum é capaz de preencher. Mas Jesus é capaz de preencher. Só Ele é capaz de nos satisfazer, de nos tornar pessoas plenamente realizadas. Sabe, essa palavra é tremenda. Quando Jesus diz que Ele veio para nos dar vida, e vida plena, e vida abundante. Não precisa de sexo, você não precisa de droga, você não precisa de montante de dinheiro, você não precisa ter um nome reconhecido na sociedade, você precisa de ter sua vida preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a vida abundante que o Senhor promete. Essa é a plenitude que a palavra de Deus nos garante. É a vida de Deus fluindo em nós. Quando Ele diz, olha, vocês são os ramos, eu sou a videira verdadeira. Essa seiva que nos liga ao Senhor é a vida do próprio Deus, é a presença do Espírito Santo. Aquilo que você tem buscado até hoje, meu irmão, o segredo da vida é isso, é a vida de Deus. E por último, me permitam usar uma expressão de Caio Fábio, para aqueles que têm ele assim descendo atravessado na garganta, mas ele diz que o reino de Deus é como um arrastão, com base nesse texto.
Ele diz que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Eu não sei se você já fez arrastão na sua vida. Eu já fiz, é muito divertido, né? E é muito legal também quando você tira a rede do mar, tá aquele monte de sargaço e você vai catar os peixes e às vezes vem tanta coisa indesejada, né? Tem uns peixes soia da vida, uns baiacu que não serve para nada, bagre, né? E o reino de Deus é isso. São essas ações de Deus usando os homens a buscarem os homens. É o que Jesus disse para Pedro: venha a mim e eu farei de você um pescador de homem, pescador de gente. E o reino de Deus é isso. Como diz Caio Fábio, reino de Deus é um arrastão. É uma rede que vai passando. E muitas pessoas ouvem o Evangelho, elas se interessam pela palavra, se interessam pelos benefícios do Evangelho na vida delas. Mas aí, depois, com o tempo, elas vão conhecendo as palavras de Jesus, as propostas de Jesus. Como quando Jesus fala assim, em Mateus 10, a partir do 24, diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, o chefe dos demônios, se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Se chamaram de Satanás ao dono da casa, o que vão dizer dos empregados? E Jesus continua: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. O que eu estou querendo dizer é que muita gente, quando ao ouvir do reino, a saber dessa proposta de vida, de paz, de bênção, ela se aproxima, mas quando vem as perseguições, quando vê a luta, quando vê a rejeição que vai sofrer, quando vê a dificuldade, ela simplesmente abre mão do reino. E começa a se demonstrar como esses peixes que não valem nada. Como essas criaturas indesejadas que, inevitavelmente, vêm para a rede. Com o tempo, elas mostram que realmente não compreenderam o reino. E elas continuam nessa dimensão natural das coisas. Mas o reino de Deus traz, inevitavelmente, um compromisso com esse rei, que é Jesus. Um compromisso de amor. Com base nisso, Jesus nos ensina que o reino de Deus, ele já está no nosso meio. Ele está dentro de cada um de nós e ao redor de cada um de nós. Se você der lugar, esse reino vai se manifestar em sua vida. A realidade desse reino, ela vai se tornar cada vez mais comum e corriqueira para você, para mim. Aquilo que para tanta gente é maravilhoso e sobrenatural, vai se tornando cada vez mais natural. E isso não significa a perda do valor, do sentido, pelo contrário.
nós vamos de fato nos tornamos agentes desse reino. Compreenda, meu irmão, que esse reino é graça. É amor de Deus por nós. Bem-aventurados são aqueles que vivem com base na realidade e nos valores desse reino. É o grande discurso de Jesus lá no seu Sermão do Monte. Felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os humildes, felizes os pacificadores, felizes, 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 porque essa vida aqui nada mais é do que uma preparação para o porvir. Eu serei na eternidade uma consequência daquilo que eu vi, fiz, vivi para esse reino e para esse rei. Por isso Paulo pôde dizer, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu sei que a coroa para mim preparada, ela está me aguardando. Deus, a coroa que Deus preparou para mim, ela espera por mim. Porque ele viveu de acordo com a realidade desse reino. E nós não fomos chamados, irmãos, a sermos evangélicos. Nós não fomos chamados a sermos batistas. Nós fomos chamados, antes de tudo, a sermos de Cristo. Sermos de Jesus, a nele nos movermos, vivermos, existirmos. A vida que eu vivo, eu não vivo mais. Não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Eu quero viver pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. É uma jornada. Assim como a fé, o reino de Deus não é tão somente um destino aqui nessa vida, é um destino no porvir. Mas aqui é um processo. É um aprendizado. É um caminhar constante, é um buscar constante, é um ser transformado constante, de fé em fé, de glória em glória. Mas é só assim que essa vida vai valer a pena. Vivendo em busca da realidade desse reino sobre as nossas vidas. Eu não sei, sinceramente, o que é que a sua vida significa para você, o que é que a vida das outras pessoas significam para você. Eu não sei o que é que a igreja significa para você. Mas o que vai fazer sentido aos olhos de Deus é o que esse reino significou para você. É como você viveu e encarou a realidade desse reino. Dentro da vocação que o Senhor tem para cada um de nós. A vocação que Deus tem para mim é diferente da vocação que Deus tem para o seu Paulo, que é diferente da vocação que Deus tem para Nilsara, que é diferente da vocação que Deus tem para Renato. Como eu estava compartilhando, eu quero encerrar com isso aqui, com um irmão. Esses dias eu estava dizendo, irmão, você não vai responder pelo pecado de ninguém. Você não vai responder pelas más obras de ninguém. O que vale é a tua consciência diante de Deus. O que vale é você saber se a sua vida, dentro da sua vocação, está sendo agradável aos olhos de Deus ou não. Naquele dia, quando nós estivermos diante do trono da graça, para aqueles que são salvos, Deus não vai pedir conta de pecado, não. Porque o pecado já foi perdoado. Mas eu creio sim que vai passar um filme da nossa vida e nós seremos julgados por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer em relação a esse reino. Vai ser o mesmo novo céu, a mesma nova terra, mas o Senhor terá um galardão especial para os seus fiéis. Bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E é com essa perspectiva que a gente precisa viver. Essa vida nada mais é do que uma preparação para o porvir. Amém? Como é que você tem encarado a sua vida e a realidade do reino de Deus?
Vamos ficar de pé? E sabe, irmãos, não há outro caminho para a realização pessoal, para essa plenitude de vida. Você pode ter rios de dinheiro, e esse dinheiro nunca será capaz de satisfazer a tua alma. Você pode estar cercado de amigos, de gente que te considera, de gente que dá tapinha nas tuas costas, de gente que te abraça. Não esqueça que Jesus foi traído por um beijo, ou com um beijo. Você pode mergulhar em vícios, jogo, sexo, poder. Mas nada disso, nada será capaz de preencher a tua vida. E Tiago abriu o culto nessa noite, fazendo um convite que Jesus fez. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que você precisa é tomar sobre você o jugo do nosso Senhor Jesus Cristo. O que você precisa é submeter a sua vida a Ele, como Senhor, como Rei. Ele é capaz de fazer com que rios de água viva fluam do seu interior. Seu Espírito Santo é poderoso para trazer cura, não apenas para o sentimento, para te curar fisicamente, integralmente, totalmente, de uma vez por todas. O nome de Jesus tem poder para isso. E esses atos de misericórdia, da manifestação do poder de Deus, não estão no museu, não é coisa do passado. Hoje nós temos milhares de testemunhos de pessoas que foram curadas de maneira sobrenatural pelo poder da fé. E esse Deus, Ele deseja te curar hoje, nessa noite. Ele quer operar o seu poder na sua vida. Ele quer transformar a tua história. Eu vinha para cá e no carro, Camila vinha me contando do testemunho de uma mulher em estado terminal, tendo uma sequência de falências múltiplas nos órgãos. E o Senhor o levantou pelo seu poder sobrenatural. Porque as mesmas obras que foram feitas no passado, o Senhor continua a fazer hoje. Porque Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Na minha Bíblia está escrito: se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Na minha Bíblia está escrito: seja feito conforme a sua fé. Crê somente. E tantas palavras, irmãos, que devem nos levar a crer que Deus vai operar o seu poder em nossas vidas. Porque o que Ele tem para mim é vida plena, é vida abundante. É a realidade do seu reino. É verdade que esse corpo mortal, ele não serve para nada. Do pó nós viemos e para o pó esse corpo voltará. Mas os teus dias de vida, os meus dias de vida, eles já estão determinados no calendário de Deus.
Deus, eu não quero viver nenhum dia a menos daquilo que o Senhor tem determinado para mim. O diabo não, ele vem para roubar, matar e destruir. Se ele tivesse poder para me eliminar hoje, eu tenho certeza que ele faria. Mas a minha vida não é minha, é do Senhor. E a sua vida deve pertencer a Ele também, meu irmão. De maneira que se você chegou aqui se sentindo vazio, se chegou aqui se sentindo triste, se chegou aqui com algum peso de vício, de pecado, do qual você não consegue se libertar, se você chegou aqui nessa noite com alguma enfermidade, com algum tipo de distúrbio de sono, depressão, medo, ansiedade, ouça a voz do Senhor te dizendo nessa noite: vem a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu quero decretar, profetizar que essa palavra vai se cumprir nessa noite, integralmente hoje na tua vida, em nome de Jesus.